Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Lição 4 do terceiro trimestre de 2018, as 10 pragas, a justiça de Deus no Egito. Essa revista está disponibilizada no blog Net Dominical, grátis, em PDF. Você pode clicar aí na descrição do vídeo, tem o link e você será direcionado para Net Dominical e lá pode acessar a revista completa, as 14 lições. Texto áudio. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo, capítulo 7, versículo 3. Verdade aplicada. As 10 pragas foram uma manifestação da justiça de Deus sobre o Egito. Objetivos da lição: mostrar que, assim como o faraó, muitas coisas conspiram contra a vitória do povo de Deus. Explicar que Deus é poderoso e não mede esforços para cumprir as suas promessas. Antes de adentrarmos nessa importante lição, as 10 pragas lá no Egito, vamos mostrar a região no Egito onde morava o povo de Israel e o trajeto que eles deveriam fazer para cultuar a Deus no deserto, a pedido de Moisés, pela orientação de Deus para a liberação do faraó. Aqui está o Egito, terra de Gósen, aqui no delta fértil do Nilo, aqui uma região próspera, fértil, a melhor região do Egito, onde o povo de Israel prosperou. O caminho para o deserto seria aqui o Mar Vermelho, e o pedido de Moisés para cultuar a Deus. Aqui está Canaã, para onde o povo iria. No outro ângulo, o fértil delta do Nilo aqui, o Egito, essa região toda aqui pertencia ao Egito. Aqui é o mar Mediterrâneo, mar grande chamado. O Egito é conhecido mundialmente pelas 3 maiores pirâmides. Aqui a pirâmide de Quéops, Quefre, Miquerinos. Essas pirâmides eram conhecidas na antiguidade como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo 5, versículo 1. Aqui, nessa região, o povo se deslocaria para celebrar aqui. As polêmicas negociações de Moisés com o faraó se deram aqui porque o faraó não permitiu que o povo
saísse para o deserto. Meu querido internauta, nesta lição nós vamos depreender que Deus é Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que está sobre todos os deuses. E nesta lição Deus quer aplicar através das pragas ao povo egípcio uma lição, que ele é superior aos deuses disseminados na região do Egito, cada um cuidando de uma área de um setor. Deus está acima de todos os deuses. Vamos ver que as pragas tinham objetivos: trazer lições aos egípcios e também lições aos israelitas. As negociações, nós vamos ver aqui, e cada objetivo de cada praga. O conflito com o faraó. Na primeira parte, a retaliação do faraó, a queixa dos israelitas. Moisés apresenta as queixas do povo diante de Deus. Então, conflito com o faraó. O povo estava debaixo da autoridade do faraó. Estava ali como escravo há 400 anos. Era o serviçal, era a mão de obra escrava, trabalhando no Egito. O faraó tirava vantagem disso. Esse pedido foi um pedido polêmico para ele. Um homem que tinha como Deus outros deuses, não conhecia o Deus de Israel. Evidentemente que haveria retaliação do faraó. E aí nós vamos ver, ao longo dessa lição, as negociações de Moisés com o faraó. Pelo menos 4 negociações houveram. E o faraó endureceu, não deixando o povo sair do Egito. Vamos ver pelo menos que ele não permitiu, que ele permitiu numa outra negociação o povo se deslocar, mas não ir longe. Ele permitiu o povo se deslocar, somente os homens, mas não as mulheres. E posteriormente nós vamos ver a permissão dele na lição 5, na Páscoa. A queixa dos israelitas. Os israelitas, um povo fragilizado, escravo, que estava desesperançado, 400 anos no domínio do faraó, trabalhando, estava sendo usado. As suas esperanças para eles estavam baldadas. As promessas de Deus a Abraão, Isaac, Jacó, praticamente já não existiu para eles. Então esse povo se queixava diante de Deus, e diante de Moisés. E Moisés apresenta as queixas do povo diante de Deus. Quando Moisés articula diante de Deus, Deus lhe dá uma resposta, que ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer tudo. Então ele dá uma esperança para Moisés. E essa esperança precisava ser repassada ao povo. Como se ele dissesse: vai e diz ao povo que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas.
Deus fez o Órion e o Sete Estrelas. Deus fez a grande espiral de Andrômeda. Fez as galáxias, os sóis, planetas e cometas. Ele fez tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é El Shaddai. Foi nessa esperança que Moisés retornou e passou essa esperança ao povo. Repassou essa promessa ao povo que Deus era capaz de fazer grandes coisas para libertar o seu povo. O objetivo de cada parte da lição, eu vou deixar aqui, porque uma pessoa, ou aquele que se preza, deve primar para trabalhar a lição em cima dos objetivos. Mostrar que, assim como o faraó, muitas coisas conspiram contra a vitória do povo de Deus. É o objetivo dessa primeira parte. Trazendo para o nosso tempo presente, assim como o povo foi obstacularizado pelo faraó, também nos tempos presentes nós somos obstacularizados na nossa caminhada rumo aos céus por Satanás. O faraó representa Satanás, o grande rival da igreja, aquele que usa todas as formas possíveis, não permitindo que o povo possa rumar a Canaã, ir para Canaã. Mas Deus é o Senhor, é o Shaddai. Ele deixa o recado à sua igreja. O Todo-Poderoso, o que fez tudo, e para ele cumprir suas promessas, ele é capaz de fazer todas as coisas e não mede esforços. E ele é capaz. Capítulo 45 de Isaías: eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Deus, ele faz tudo e não há Deus superior a ele. Na segunda parte, a realidade das pragas. Cada praga tinha um objetivo, o efeito e as características das 3 primeiras pragas. Nós vamos ver meticulosamente nessa lição as pragas que causaram dor e as pragas contra a natureza. Aqui nessa parte, nós vamos ver o objetivo, analisar as pragas que vieram sobre o Egito e o objetivo de cada uma, porque Deus tinha um objetivo. Quando ele encaminhava uma praga, ele tinha um objetivo específico: trazer uma lição ao povo e declarar entre a miscelânea de deuses que estava disseminado no meio do Egito, do povo egípcio, formando grande idolatria, que Deus é Deus superior a todos os deuses. As 10 pragas estão aqui listadas e as referências: sangue, rãs, piolhos, mosca, peste dos animais, úlceras, chuva de pedra, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Essa morte dos primogênitos nós não vamos estudar nessa lição, só na 5ª lição sobre a Páscoa. E a terceira parte, as negociações do faraó. A primeira rodada de negociações, uma segunda rodada, a terceira opção. Então, Moisés articulou junto ao faraó para tirar o povo lá do Egito. E eu mostrei o trajeto que deveria ser feito, saindo da terra de Gósen, norte do Egito, rumo ao deserto, para dali palmilhar para Canaã.
Evidentemente que o endurecimento do faraó, e vendo as consequências sobre as pragas, que as pragas atingiam o povo, os animais, a plantação, e causavam um verdadeiro desastre, houve negociação. Nós tivemos na praga das moscas, pelo menos 2 negociações, o faraó permitindo que o povo fosse, mas que não fosse longe. Depois permitindo que o povo fosse, mas que fosse somente uma parte, ou seja, os homens. Então nós tivemos aqui várias negociações. Uma terceira opção, e evidentemente que depois o faraó permitiu que o povo fosse, em razão de tantas pragas, na morte do primogênito, por exemplo, aí liberou para que o povo fosse. E Moisés não abria mão de sair com todo o povo, os animais, não deixando uma unha de um animal. Ele asseverou e categorizou diante do rei que todos os animais e o povo precisava sair do Egito. A libertação seria completa, a saída do Egito. Aqui nós vemos na ideologia do faraó deixar uma parte do povo, indo só os homens, ou também prestando esse culto a Deus ali mesmo no Egito, não deixando o povo se deslocar saindo do Egito. Egito significa mundo, opressão. Sair do Egito significa se libertar das coisas do mundo. Prestar um culto ali na terra do Egito, envolvido com a cultura egípcia, cheia de idolatria, recheada de deuses dos mais diversos, cada um categorizado e direcionado para uma área. O povo não estaria liberto e precisava cultuar a Deus longe, sair do Egito, ser liberto, sair da opressão, ter uma liberdade, louvar o Senhor. Isso nos traz a lição que, assim como o faraó tentou direcionar o povo para cultuar ali mesmo, envolto na cultura dos egípcios, recheada de idolatria e da servidão dos deuses pagãos, também hoje nós temos a fragmentação da doutrina da igreja, a genuína doutrina sendo fragmentada e agasalhada para situações das mais diversas do povo que se diz cristão da modernidade. O povo cristão, ao invés de se adaptar à doutrina sã, ou à sã doutrina, muitos estão fabricando situação para agasalhar a doutrina, a cultura de cada um. No Egito tinha a opressão, a idolatria. Ali não era o lugar para adorar o Deus verdadeiro, ter uma liberdade religiosa, ser liberto. O verdadeiro crente não está oprimido pelo poder mundano, está liberto, cultua Deus longe das culturas e das tradições mundanas. Aleluia! Oh, bendito seja o Senhor! Um povo liberto é um povo distante do Egito. Houve as negociações para que o povo pudesse sair
ser liberto. Mas o faraó, numa teimosia, numa reincidência em não deixar ir, ele usava formas e ardis para deixar o povo preso e cativo. O objetivo dessa parte é explicar que Deus é poderoso e não mede esforço para cumprir as suas promessas. Ele é o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Aqui nós temos as 10 pragas com um zoom maior: sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedra, gafanhoto, trevas e morte dos primogênitos, e as referências bíblicas. Vamos agora meticulosamente trabalhar nas pragas. As 3 primeiras pragas: sangue, rãs e piolhos. Devo acrescentar aqui, para uma melhor compreensão, que na antiguidade os deuses múltiplos pagãos entravam em competição entre si, e o Deus que saísse vitorioso era o Deus verdadeiro. E aqui nós vamos ver deuses egípcios atuando em determinadas áreas, e Deus em cada praga trazendo uma lição. Praga de sangue. Imagine vocês as águas circunvizinhas e também as águas do Egito se transformando em sangue. O Nilo, que é o segundo maior rio do mundo, que banha o Egito, é alvo dessa praga. As suas águas se transformam em sangue. Agora, a lição que Deus quer trazer aqui: o Deus Api era responsável do Nilo. É ele que controlava. O Deus lá do Egito. Conforme vos disse, existia uma miscelânea de deuses, uma cultura mística de deuses. Eles eram pluriteístas, serviam a vários deuses. Mas aqui Deus mostra para o Deus Api que ele é mais poderoso, que o seu controle é pequeno e é ineficaz diante das forças do Deus Todo-Poderoso. Deus faz as águas se transformar em sangue para trazer uma lição. Apesar dos magos do faraó também transformarem as águas em sangue, para mostrar para Moisés que eles também tinham poder. A segunda praga, praga das rãs. A multiplicidade de rãs no Egito foi tamanha que tinha rãs em todas as regiões e em todos os lugares. E o Deus controlador do parto era o Deus Api e Ek. O Deus Ect, que ajudavam as mulheres no parto. Mas aqui não houve controle. Houve o nascimento exagerado de rãs que se multiplicavam numa forma perniciosa para o mal do povo egípcio. Nasceram rãs de forma descontrolada. E o Deus Api, o Deus Ek,
não pôde controlar o nascimento desta multiplicidade de rãs, porque por trás tinha um Deus todo-poderoso que queria trazer uma lição, e que ele era mais poderoso do que o Deus Api e Ecte. Praga dos piolhos, a terceira praga. Piolho em todos os lugares, nos cabelos, piolho nos plebeus, piolho nos ricos, piolho nos consanguíneos do faraó. O piolho incomodou nessa praga. Agora, veja bem, os piolhos saíam do pó da terra, considerado sagrado para os egípcios. O pó da terra era considerado sagrado, mas era justamente desse lugar sagrado que nasceram ou que saíram os piolhos. Mostra que por trás de tudo isso existia uma mão mais poderosa. Apesar do lugar mais sagrado para os egípcios, daí saía uma pestilência. Para Deus, o profano não é sagrado. Pragas que causaram dor. Vamos a uma outra remessa de pragas. Das moscas. A praga das moscas foi interessante porque aqui foi nessa praga que o faraó considerou e viu que estava demais as coisas e precisava de tomar uma posição. E houve aqui pelo menos 2 negociações. Durante esta praga houve mais uma rodada de negociações. Então o rei ficou temeroso e tentou negociar junto a Moisés. Praga ou morte dos animais. Essa aqui foi terrível. Os animais que eram controlados pelo deus Amon, e Deus destrona o deus Amon que protege ou protegia os rebanhos egípcios. Morreram todos os rebanhos dos egípcios. E agora eu gostaria de frisar que todas essas pragas não atingiam a terra de Gósen, lá ao norte do Egito, onde estavam os israelitas, os hebreus, no delta do rio Nilo, na fértil região onde se prosperava um povo. Esse povo que seria libertado por Moisés. Não houve morte dos seus animais. Tanto é verdade que quando o povo saiu com seus animais. Mas o detrimento da felicidade, da prosperidade, de Israel estava sobre os animais dos egípcios. Eles sofreram o detrimento, o prejuízo. E aqui nós vamos para... Essa aqui foi a 5ª praga, e essa aqui é a 6ª praga, a praga das úlceras. Aqui era uma dor tremenda. Eram feridas putréficas que doía muito e saía em toda a região. E os egípcios foram atingidos com esta pestilência. Úlceras. Vamos às últimas pragas, as pragas contra a natureza. Chuva de pedra, saraiva. Essa pestilência atingiu o Egito, esmagando muitas pessoas. Aqui
alguns egípcios creram e fugiram. Êxodo 9, versículo 20. Eles creram que realmente por trás de tudo isso existia uma mão poderosíssima e eles tentaram escapar. Muitos fugiram. Creram que era o Deus de Israel agindo. Gafanhotos. A praga dos gafanhotos atingiu o Egito de forma tal que a vegetação, que a selva foi atingida em massa. As árvores e também as plantações foram devoradas pelos gafanhotos. Interessante que os deuses Ísis e Serafes protegiam contra os gafanhotos. Mas aqui não teve como eles controlar, porque por trás deles existia um Deus mais poderoso. Deus mostrava em cada praga a sua poderosidade. Ele mostrava as suas maravilhas, os seus sinais, que era Deus no céu e Deus na terra, que fora dele não há Deus. Ísis e Serafes teriam que se curvar diante de sua poderosidade e reconhecer que ele era o Deus supremo. E os egípcios estavam aprendendo a lição, porque Deus não estava castigando à toa. Eles estavam sendo castigados para o convencimento de que o povo de Israel precisava sair do Egito. Na nona praga, a praga das trevas, aqui houve uma escuridão tão grande que ninguém enxergava nada. Era treva, obscuridade. A luz se ausentou. O deus Ra era o deus solar, pai dos faraós, o que providenciava a luz, o sol. Era o Deus controlador da luz. Mas aqui não, ele não teve como segurar. Ele não teve como controlar. Deus transformou o Egito em verdadeira treva. Escuridão. Escuridão macabra, tenebrosa. E a última praga que nós não vamos ver nessa lição, que é a praga da morte dos primogênitos. Aqui tem um primogênito morto. Todos os primogênitos do Egito morreram, com exceção do povo de Israel. Nós vamos ver na próxima lição sobre a Páscoa. E o anjo da morte rondou por todo o Egito, todas as regiões do Egito, inclusive passando pela terra de Gósen. Mas ali encontrou as casas assinaladas com o vermelho que apontava para o sangue de Jesus Cristo. Nós vamos ver na celebração da Páscoa, porque a Páscoa tinha um significado, oriunda do hebraico, psar, que traduzida para a nossa língua quer dizer pular além da marca, passar por cima. Era o anjo da morte que chegava na porta do israelita e via o vermelho, baixava a cabeça, pulava além da marca, passava por cima e ia para outra casa. É como se dissesse: opa, aqui eu não posso entrar, vou para outro lugar. O vermelho assinalado pela morte do cordeiro e o sangue aspergido na porta apontava para Cristo e forma um paralelo com o cordão de escarlate de Raabe atado na janela da sua casa. Mostra que tem algo diferente. Aponta para o sangue poderoso de Jesus Cristo, que nos guarda, que nos purifica. Com a sinalização do vermelho do sangue de Jesus Cristo, o diabo não poderá adentrar em nosso coração. Ele tem que olhar
passar por cima, pular além da barca, respeitar, porque aqui tem poder, o poder do sangue de Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus! Na terra de Gósen, o anjo da morte não teve vez. Na terra de Gósen, ele teve que pular além da marca. Na terra de Gósen, ele teve que aprender a lição do vermelho, do sangue de Jesus Cristo, representado pelo cordeiro morto, com o sangue aspergido na ombreira das portas. Assim como Raabe também não morreu com todos os seus parentes, porque estava atado o cordão de escarlate, apontando para o sangue de Jesus Cristo. Nos nossos tempos presentes, meu caríssimo internauta, saiba que este sangue é poderoso, que a feitiçaria, que a macumbaria, que os poderes macabros não exercerão primazia em nossa vida, porque Jesus Cristo está com o sangue aspergido em nosso coração. Na porta do coração está o sangue de Jesus Cristo, que nos guarda, purifica e que nos protege de todo mal. Aleluia! Que belíssima lição! Meu querido irmão, as pragas serviram para mostrar o verdadeiro Deus, em contraste com os muitos deuses da religiosidade vasta do Egito. Sem sombra de dúvida, este evento serviu para criar um conceito de Deus na mente dos israelitas e para que as demais nações pasmassem diante do Deus de Israel. Nesta lição, depreendemos que Jeová El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, exerce primazia sobre e hegemonia sobre todos os deuses e sobre todas as coisas. E que o verdadeiro Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aprendemos nessa lição que as pragas serviram para dar lições nos egípcios. Eles precisavam aprender que os deuses disseminados na sua cultura religiosa eram deuses pagãos e não tinham poder para fazer nada. E que o Deus poderoso e verdadeiro, o El Shaddai, era o Deus de Israel. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Aqui está o questionário.